Glórias a Deus. Que bom ter você aqui. Que bom ter a missionária Carmen, que nos presenteou com os louvores. O Lucas aqui está também nos ajudando. Né? Sejam todos bem-vindos. Você da casa, seja bem-vindo. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Né? Você crê nesse Deus de milagre o quanto eu creio? Eu acredito nisso, por isso você está aqui. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz milagres. Ele é um Deus de milagre. Esse é o meu celular que morreu. Tá? Deixa eu ver. Vamos ver se vai dar certo. Como diz o Mateus, vamos ver se dá. Tá? Você fica um pouquinho de pé, por gentileza. Você já está de pé, né? Você aguenta mais um cadinho aí. Eu estava tentando ver se carregava o meu celular ali, mas não deu. Mas a gente vai fazendo conforme a direção de Deus. Sou muito grata pela vida de cada uma de vocês aqui. E eu quero saudá-las com a paz do Senhor Jesus. Que Ele esteja no seu coração. E que essa paz que está no seu coração seja estendido em todo o DNA da sua família. A palavra de Deus vai nos dizer em Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Você pode estender as suas mãos? Pai, obrigada pela tua palavra. Ela é refrigério sobre as nossas vidas, ela é luz, ela é endireitamento para os nossos caminhos. Pai, nós estamos aqui como mulheres que andam pelo Espírito Santo de Deus. Mulheres que entendem, Pai, a importância de ter a Tua presença, Senhor. Pai, nós estamos expostas à Tua palavra e queremos aprender mais de Ti. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, Tu és o nosso principal convidado e eu te digo, Tu tens liberdade nesta noite para ministrar a minha vida e a vida das minhas amadas irmãs, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Esse salmo que a gente leu é um salmo de Davi. Ele escreve esse salmo entendendo que ele não é nada. Que nós somos pó. E que nós carecemos da misericórdia do Senhor. E aí ele escreve. Quando ele está com um coração aquebrantado. Você sabe o que é um coração aquebrantado, né? Um coração destruído. Um coração dilacerado. Um coração, quem sabe, que tentou tantas coisas e não deu certo. Aí ele entende que ele não é nada sem o Senhor. E que ele precisa do Senhor. E ele escreve. Ele diz, sonda-me, ó Deus. Será que nós temos coragem de chegar diante do Senhor e dizer, sonda-me, ó Deus. Nós que somos mal. Será que a gente tem coragem de dizer isso para o Senhor? Davi teve coragem de dizer para o Senhor mostrar se tinha um caminho mau. E é isso que nós temos que fazer em relação ao Senhor. Sabe por quê, amados? Porque esse homem que errou tanto, que você conhece a história de Davi, matou, adulterou, né? Esse homem errou tanto, mas ele foi chamado homem segundo o coração de Deus. Então, se você pensa que você é tão má, que um dia não pode ser chamada de mulher sábia, como a Nina leu para a gente hoje, eu quero dizer que sim, você pode ser chamada de mulher sábia. Uma vez que você tem o seu coração no Senhor. Uma vez que você pede para o Senhor sondar o seu coração. Você sabia que o nosso coração é enganoso, né? O nosso coração é enganoso.
E o que eu e você temos que entender em relação a esse salmo de Davi? Que nós só teremos o favor de Deus, a mão boa do Senhor, quando nós entendermos que nada somos sem a presença dEle, pastora. Nada. Nós não movemos, nós não existimos, nós não fizemos nada, se não for o Senhor dizer: Nina, hoje você vai levantar da cama. Hoje você vai fazer isso, hoje você vai fazer aquilo. É somente através da presença do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela fala sobre muitas mulheres, muitos homens que viveram avivamentos. Uma história que me deixou encantada foi a história de Ana. Você lembra de Ana? Ana, mulher de Eucana, que tinha uma rival chamada Penina. Ana, ela era amada do seu esposo, ela era muito amada, mas ela não tinha filhos. Ana era amada de Eucana, ela era a preferida de Eucana, mas ela não tinha filhos. A Bíblia não fala muito dessa mulher, mas a Bíblia fala que ela era humilhada por Penina. A gente não estava lá, a gente não sabia quais as palavras que saíam de boca de Penina, mas a Bíblia fala que Ana era humilhada. Ela se sentia humilhada. Rejeitada não, porque ela era amada do seu esposo, mas humilhada, porque Penina tinha filhos e ela não. E você sabe, amados, que naquela época, hoje, uma mulher sem filho é uma mulher valorizada. É uma mulher honrada. Mas naquela época não era. Mulher era para procriar e de preferência filho homem. Então nós temos um contexto de história diferente. E ela se sentia muito humilhada. Era motivo, amadas, quando uma mulher não gerasse de ser devolvida. Repudiada, a Bíblia diz. Você já pensou? Uma mulher sem filho é uma mulher sem história. Como é que você vai continuar a sua geração se você não tem filho? Eu estou falando naquele contexto de Ana, não estou falando agora da nossa vida agora, mas eu estou falando no contexto de Ana. 1 Samuel 1 vai contar a história, com muitos detalhes, mas eu vou me apegar ao versículo, 1 Samuel 1, no versículo 10, que diz assim: ela, é a Ana, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que a palavra de Deus fala sobre amargura? Que nenhuma amargura habite no seu coração. Que nenhuma raiz de amargura habite no seu coração. E o texto está dizendo, 1 Samuel 1,10. Está dizendo que ela estava amarga. Ela estava triste. Porque ela queria um filho e ela não tinha. E aí o próximo versículo vai dizer o seguinte. Perdão, ainda no mesmo, no 10. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E no 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Gente, que mulher ousada. Ela chegou diante do Senhor e ela colocou o pedido dela específico. Eu quero um filho homem. Que naquela época o homem tinha mais valor. Na verdade, a mulher não tinha valor nenhum naquela época.
Não é? E ela foi ousada, ela disse, eu quero um filho homem. Mas ela fez um voto ao Senhor, pastora. Ela fez um voto. Quantas de nós teríamos essa coragem hoje, neste momento, de fazer uma oração para o Senhor específica e dizer, e se o Senhor conceder, eu vou fazer isso? Ou talvez, quem sabe, quantas orações nós já fizemos. Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito de ir lá no hospital visitar as pessoas, mas olha só, Senhor, meu marido tem só um carro, então eu precisava que o Senhor me desse um carro, Senhor. Precisasse que o Senhor prosperasse as nossas finanças, para eu ter esse carro e poder ir lá visitar as pessoas. E o Senhor vem e atende. E dá um carro para essa mulher, Nina. E o que ela fez? Ela esqueceu dos votos que ela fez ao Senhor. E quantas de nós poderíamos falar de quantos votos a gente faz ao Senhor no tempo de angústia, no tempo de dificuldade, e depois as coisas ficam muito boas e muito agradáveis, e eu esqueço de cumprir os meus votos. E votos, amados, votos é expressão voluntária de devoção. Mas Ana não foi assim. Ana fez o voto dela e cumpriu. E nós temos que lembrar, amados, que enquanto o Senhor não abria a madre dela, ela continuava sendo irritada por Penina. Você sabe que estamos falando naquele contexto. Homem naquela época podia ter várias esposas. Hoje o Senhor diz, cada homem tem a sua esposa. Cada mulher tem o seu marido. Não é para ter lá 4, 5. Mas naquela época podia. E aí eu fico pensando em Ana. Enquanto ela estava orando, enquanto ela estava chorando, enquanto ela estava conversando com o Senhor sobre esse desejo de ser mãe. Talvez, quem sabe, ela não se lembrava de Penina. Será que não vinha na mente dela o quanto Penina irritava ela? O quanto Penina magoava ela? Mas o que ela fez? Ela não foi para o Facebook colocar lá, Penina, minha concorrente, está me irritando. Ah, porque assim. Ela não foi para o Instagram colocar isso? Não. Ela fez melhor. Ela orou, e a palavra de Deus diz que ela não comia. Então eu entendo que ela jejuou. E eu quero falar para você, amados, de repente você pode dizer assim, eu já tive num contexto de história, que uma amada irmã chegou para mim e disse assim, Dani está apertada ali, Vivi, por gentileza, você pega uma aguinha para mim? A Vivi é a esposa do Lucas, para quem não sabe, o Lucas que ajudou aqui no louvor. Fico pensando naquele sentimento de Ana, né? E jejuando e orando. E aí tem pessoas que dizem assim, não, pastora, eu não jejuo porque me dá dor de cabeça. Eu não fico sem comer. Obrigada, minha flor. Eu não fico sem comer, pastora, porque me dá dor de cabeça. Pastora, eu não fico sem comer porque eu tenho remédio controlado. Eu não fico sem comer porque, assim, N coisas. Só que eu vou dizer para você que o jejum de comida, você pode fazer, você deve fazer, é muito bom, para a gente desintoxicar o organismo. Mas eu vou dizer que o verdadeiro jejum é aquilo que te separa de Deus. É o Facebook? Faça um jejum de Facebook. É o Instagram? Faça um jejum de Instagram. É o Netflix? Faça um jejum de Netflix. Quanto que é o mínimo de um filme? 1h30. É o mínimo de um filme. A minha nora até estava rindo de mim outro dia com o Delcio, porque eu assisto um filme em 3 parcelas. Eu não dou conta de ficar 1h30 na frente da televisão. Eu não dou conta.
Então, de repente, para você pode dizer assim, não, pastora, eu fico uma semana sem comer. Mas eu não fico uma semana sem Facebook. Ou eu não fico um dia sem assistir um filme na Netflix. Então, jejum é isso, amados. Faça um jejum daquilo que te separa de Deus. E aí, a Ana não tinha Facebook, a Ana não tinha Instagram. Mas o que a Ana fez? Eu acredito que nessa oração de Ana, nesse jejum de Ana, ela pedia ao Senhor perdão. Perdão por quê? Porque ela tinha um coração amargurado. Ela tinha um coração triste. E a presença do Senhor não é bem mais importante do que qualquer outra coisa? Bem mais importante que um filho? Então eu penso assim, que Ana se aquebrantou naquele momento. E chorou. A Bíblia diz que ela chorava amargamente. Então não é um chorinho de emoção. Não é um chorinho de qualquer jeito, mas é um chorinho de rasgar o coração. É um choro de saber que o Senhor é a minha existência. É só por Ele, é para Ele. Aleluia. E ela confessava os seus pecados e as suas angústias e as suas tristezas. E a palavra de Deus é linda. A palavra de Deus é maravilhosa, porque em Provérbios 28:13, ele vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca, a sua Bíblia está nunca? Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu penso que esse coração aquebrantado de Ana trouxe o favor de Deus para ela. Isso prosperou e isso a libertou, amadas. Porque o perdão, o pedir perdão a Deus, o se perdoar por aquilo que a gente fez ou não fez, que disse ou deixou de dizer, porque às vezes a gente peca pelo falar, mas também peca pelo não falar. Hoje eu rasguei meu coração para o meu irmão, ele está de aniversário, meu irmão de carne e sangue, como se fala, né? Porque a gente tem que falar. A gente tem que falar o quanto a gente ama as pessoas, a gente tem que se importar com as pessoas. Nós somos um corpo. Foi o que eu falei para uma irmã hoje, eu estava conversando com ela. E ela disse: pastora, quanto carinho, a gente não está mais na igreja. Eu disse: mas não me importa se você está na igreja ou não. Quando Jesus voltar, Ele vem buscar a igreja e não é o ministério mais. E se eu ficar com reserva contigo, amiga, e aí? Eu estava orando por eles e o Senhor ministrou o meu coração, disse: ligue para fulana de tal e peça perdão se você acha que você fez alguma coisa. E eu chamei ela e disse: escuta, amiga, eu fiz alguma coisa para ti? Não, pastora, pelo amor de Deus, vocês foram uma bênção na nossa vida. Então aquilo me alegrou o coração, porque nós somos alma, nós somos emoções. E a gente acha, né, pastora, que às vezes um olhar, às vezes uma palavra, meio de uma forma assim, você acha... Ela disse: não. E aquilo alegrou meu coração e eu compartilhei com meu marido. E mesmo assim, queridas, e mesmo assim, que se ela tivesse dito que em algum momento eu feri ela ou o meu marido feriu, a gente teria que se consertar. Às vezes é um tempo de cura, às vezes é um mês, às vezes é 2, às vezes é um ano. Mas quando se tem o aquebrantamento, o arrependimento, o pedido de perdão, a cura vem. É tão gostoso você poder sair na rua e dizer oi para todos e não ter reserva com ninguém. Eu não nasci, Nina, para ter reserva com ninguém. Eu tive muita reserva, sim. Quem me conhece mais do princípio sabe que eu tive um problema com perdão, sim, com falta de perdão, melhor dizendo. Só que eu adoeci por esse motivo. E eu disse: eu não quero mais para mim. Deu.
Para mim, chega. E Ana é esse nosso grande exemplo, né? De se reconhecer as suas mazelas. Esse coração arrependido e aquebrantado de Ana moveu o coração de Deus e ela gerou o profeta Samuel. Anas, vocês estão gerando. Anas, vocês estão gerando os profetas dessa nação. Samuel foi um dos maiores líderes do povo de Israel. Ele foi o último e o mais importante dos juízes. E você sabe o que significa o nome Samuel? Ouvido por Deus. Olha que coisa linda. Ouvido por Deus. Algumas versões falam prometido ou dado por Deus. O profeta Samuel, como juiz de Israel, cumpriu seu voto ao Senhor e desde sua infância, Samuel serviu no tabernáculo sob os cuidados do sacerdote Eli. Depois você vai lá e estuda a história de Eli para você ver quem era Eli. Mas Samuel serviu a Eli. Outras coisas importantes, amadas, que Ana fez é cumprir os votos, aquilo que a gente conversou antes, né? Ela cumpriu os seus votos, ela confessou os seus pecados e ela deixou os seus pecados. Porque às vezes a gente até confessa, mas a gente não consegue deixar os nossos pecados de lado. Então ela confessou e deixou. Ela cumpriu os votos, mas bem mais do que cumprir os votos, ela deixou um legado para Samuel. Ela deixou aquele espírito de excelência na vida do filho dela. Então eu quero dizer para você, mãe, que tem filho pequeno, não se incomode se o teu filho chora no culto. Não se incomode se ele chama atenção. Você tem obrigação de trazer ele na comunhão dos santos. Hoje eles são pequenininhos. Hoje eu pego a minha neta, eu coloco aqui debaixo do braço e trago. Pego o Mateus pela mãozinha e trago. E amanhã depois, ele vai ser adulto. E ele vai lembrar deste momento. Sabe por quê, amadas? Eu vou dizer para você uma coisa. Eu tenho um sobrinho de 35 anos que ele tem problema de cérebro. Ele é uma criança, mentalmente. E a irmãzinha dele, que é um pouco mais nova, essa semana, eu conversando com a minha cunhada, por consideração, porque a minha irmã faleceu. A história é um pouquinho longa, né? Deixa eu dar uma abreviada. Então, essa pessoa é a resposta de oração, que cuida do meu sobrinho, que é casada com meu cunhado. Eu conversando com ela, porque o Hélio, ele foi criado dentro de um centro espírita, naquilo que a minha irmã acreditava. Né? Eu não estou aqui julgando ela. Ela buscava a cura do filho dela. E a Heloíse estudou num colégio adventista, que é a irmãzinha do Hélio. E essa semana, eu conversando com a Noêmia, que é a mãe hoje do Hélio, eu disse, Nonu, a gente precisa orar e renunciar na questão do Hélio ali, porque o Hélio foi praticamente criado dentro de um centro espírita. Eu disse, orem, busquem de Deus, porque a gente tem que tocar nesses assuntos com muita delicadeza, porque nem sempre a pessoa está preparada para ouvir. Eu disse, então, vocês orem, vocês busquem de Deus, e se você achar bem, a gente vai orar e vai renunciar. E ela me chama de maninha, né? Porque eu sou a caçula de 5 mulheres e 4 homens. E ela disse assim, maninha, a Heloíse falou para a gente essa semana isso. Então veja que Deus não é um Deus de confusão. É um Deus de direção. E eu comecei a orar e orar e orar. E essa semana eles me ligaram, depois que eles chegaram do hospital, porque o Hélio estava internado. E eu pude orar e levar todos eles a confessar o nome de Jesus. O Hélio não fala, mas o pai dele estava ali, o representante dele.
a minha cunhada postiça, que eu chamo, a minha irmã, que fazia 3 anos que não falava comigo, tá? E a minha sobrinha Heloísa. Todos eles confessaram o nome de Jesus. Então é assim. Quando o Espírito de Deus tem liberdade, Ele age e Ele faz. Mas Ele tem que ter espaço. E Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. E aí, amados, você vai dizer, sim, pastora, vou trazer meu filho para o culto, sim, porque eu sei que é importante, mas daí eu não consigo ouvir a mensagem. Não tem problema, amados. Traga, a gente ajuda. Eu digo para minha nora, a gente ajuda. Do jeito que a gente pode, a gente vai ajudando. E o Senhor entende. Mas vocês já sabem que a gente vai mudar daqui, né? Vocês já sabem? A gente vai mudar, a gente vai ter uma salinha para as crianças. Olha como o Senhor é bom. Você viu como o Senhor é bom? Então, continue vindo para o culto, continue trazendo teus filhos e ensinando, assim como Ana ensinou, esse espírito de excelência para Samuel. Samuel, o filho de Ana, ele foi grandemente usado por Deus numa vitória em relação aos filisteus. Ele conduziu o povo de Deus numa vitória. Samuel também foi aquele que ungiu o homem segundo o coração de Deus. Davi. Olha só. O profeta Samuel foi uma das pessoas mais importantes da história de Israel. E é uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e o que nós falamos agora, aquele que ungiu o rei Davi. Seu exemplo de fé atravessou os séculos e por isso ele é mencionado pelo escritor de Hebreus em Heróis da Fé. Você conhece a história dos Heróis da Fé? É maravilhosa, né? Inclusive, ali nos Heróis da Fé, eles citam uma prostituta chamada Raabe, que através da sua conduta salvou toda a sua casa. Eu acredito. Eu digo assim, uma vez eu dizia para minha família, eu dizia assim, eu me sinto uma Davizinha. Eu sou a menorzinha da família, talvez a mais insignificantezinha. Aos meu olhar, porque eu fui muito amada, eu fui muito desejada, eu fui muito querida, eu fui criança até 15 anos, eu sentava no colo do meu pai, da minha mãe, eu era uma criança, então eu me sinto um pouco Davizinho, uma escolhida, hoje eu posso dizer assim, uma escolhida do Senhor, e eu estou olhando para as escolhidas do Senhor. E o que eu quero falar em relação a toda essa história? Vocês podem até chorar. Vocês podem até clamar. Vocês podem se achar, até achar que o Senhor não está olhando. Mas o Senhor está olhando para cada clamor que eu e você fizer. Cada choro, cada lágrima, cada dúvida, cada expectativa que você colocar no Senhor, não em pessoas, Ele vai atender. Eu e você vamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. E nós vamos orar e jejuar como fez Ana. E seremos ouvidas pelo Senhor. E quando o Senhor atender ao clamor, não esqueçam dos seus votos. E principalmente, não esqueçam de cumprir. De repente você se acha uma Ana, estéril. Será? Será que é para mim? Tem milagre. Tem milagre para você. Tem milagre para mim.
E as estéreis vão gerar frutos. Frutos que vão tocar essa nação. Você pode ter certeza. Sabe por quê? Porque Ana significa graça ou favor. Existe graça, existe favor na sua vida. Existe graça, existe favor na minha vida. Deus está tocando pessoas através das tuas orações. Porque você achou graça aos olhos de Deus. Eu sou obrigada a contar, eu não me aguento, Shirley. Essa semana, diz que os filhos têm que ser melhor que a gente, né? Os filhos são o melhor da gente. Não tem a dizer que não. Eles são mais lindos, né? Eles são mais inteligentes. Eles são tudo de bom. E essa semana, gente, vocês sabem que eu e o meu esposo, a empresa está passando por umas lutas, mas que o Senhor já nos deu a vitória. Eu vou contar para vocês depois o testemunho, mas primeiro, deixa o meu coração sorrir. Nós estávamos indo, segunda de manhã, meu marido estava muito preocupado com todas as situações. Nós estávamos saindo para visitar os clientes, bem direcionado, né, para a gente não perder tempo nem dinheiro na estrada. E o meu marido estava um pouco desanimado e começou a falar e tal, e se queixar, porque a gente, né? Aquela coisa assim, a gente tenta não, mas às vezes vem. E aí o nosso filho mandou um áudio e disse: pai, você se define assim, mas você não é isso que você está falando. Você é um homem de caráter, você é um homem de bem, você é um exemplo para mim, você é um pai amoroso, você é um exemplo para mim. Gente, e ele foi falando, e ele é extremamente inteligente, para vocês que conhecem ele, sabe? Gente, o meu coração foi... Sabe assim, você já sentiu o seu coração sorrir? Olha, eu vou dizer assim, ó, que poucas vezes eu senti meu coração sorrir, mas segunda-feira o meu coração estava sorrindo. Sorriu, assim, ele ficou gigante. Sabe quando a boca não se aguenta? Sabe? Eu disse, gente, amor, olha só, que coisa linda. Tem um antídoto melhor que isso, uma coisa melhor do que isso, do que ouvir do seu filho. Aquele que conhece as suas mazelas, aquele que acorda com você e vê teu cabelo de um jeito e do outro, e daquela forma meio estranha. Porque aqui, ó, nós somos todas lindas, né? Tomamos banho, passamos um batonzinho, prendemos cabelinho, arrumamos cabelinho, escova o dentinho, passou o fio dental, assim, ó, para não ficar com o dentinho sujo. A Bruna, ó. Mas aí veio aquele elogio, assim, aquele, eu disse, meu amor, eu disse, eu não vou falar mais nada. Ó, fechei minha boca. Gente, mas por quê? Porque o Senhor é bom. Porque nós somos as Ana. Nós achamos graça e favor diante do Senhor. E aí o Senhor age. A Ana foi atendida por Deus, e eu quero que você marque isso no seu coração. Porque ela orou com fé. Ela não duvidou em nenhum momento. Eu penso assim, ó, que se ela duvidasse, ela ia assim, Senhor, me dá um filho. Mas ela orou com fé, um filho homem, que vai servir na tua casa. Gente, a história conta que essa mulher ficou com ele. Quantos aninhos tem o bebê da Darlene? Quantos aninhos tem o bebê? 1 ano e 5 meses. Mais um tempinho, a Darlene vai deixar ele na casa do Senhor para servir Eli. Será? Foi isso que Ana fez. Desmamou Samuel e deixou na casa do Senhor. Isso a história conta.
E aí? É um voto difícil, né? Eu acho que eu nem faria um voto desse, porque eu não conseguiria nem cumprir, eu acho que uma coisa dessa. Mas Ana fez. Olha que mulher de fé. E outra coisa, amadas. É essa força de dedicar ele ao Senhor. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, de repente você tem pedido uma casa, um carro, de repente você tem pedido um emprego, de repente você tem pedido, sei lá, tantas coisas para a gente pedir, né? E o Senhor não se limita, você pode pedir o que você quiser, mas e o seu voto sobre isso? Você vai cumprir? Amadas, nós temos vivido tempos de milagre. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Eu nunca acreditei tanto em milagre, pastora. Eu nunca acreditei tanto em milagre. Eu orava por milagre. Mas aí assim, a gente ora e às vezes não acontece. E a gente acha que não vai mais acontecer. Mas como eu e a amiga estava falando hoje, às vezes não é aquilo que você pede. De repente você pede uma coisa, mas o Senhor tem outra. Você sabe, amadas, que hoje a ciência não está conseguindo diagnosticar alguns tipos de doença. E aí o que sobra para a gente? Só um milagre. Só um milagre. Você sabe que o nosso filho, ele fez uma cirurgia porque necrosou o intestino dele. A maioria sabe, né? Necrosou o intestino. Olha o desespero desse pai e dessa mãe. Como assim? Um menino que não entrou no hospital, só entrou comigo para mim ter ele. Uma febrezinha, uma gargantinha, uma coisa assim. E daqui a pouco a dor era tão insuportável que ele berrava de tanta dor. E chegamos lá e o médico não sabia o que era e chama mais um, e uma equipe, e uma equipe, e uma equipe. E a angústia vai pegando e pegando. E o que nós fizemos? Senhor, nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de uma intervenção do Senhor. O médico disse assim, se você demora um pouco, você perde seu filho. Pela gravidade da situação. Mas o Senhor fez um milagre. O médico, a gente teve lá o quê? Uma semana, 2 semanas talvez atrás. O médico disse assim, que recuperação surpreendente. É o caso de Lúcio e de Nina. Eles já testemunharam para a gente. Então eu quero dizer, esse Deus faz milagre. Amados, há um mover do Senhor sobre os céus do Brasil. Há um mover do Senhor que Ele não está se limitando a tempo, espaço ou distância. Eu estava assistindo um culto e o Senhor me curou. E a gente às vezes é tão incrédulo. Quando o pastor falou que ele disse, você está sendo curado na sua costela. Quando houve uma duvidazinha no meu coração, Estefânia, ele já foi mais direto do lado direito. Mas e é eu então? É eu? É comigo? O assunto é comigo? E esse Deus de milagre, Ele quer tocar a tua vida. Ele quer tocar a tua vida naquela área que você se acha estéril. Porque às vezes, a gente se acha muito boa em algumas situações. Mas em outra, a gente se acha incapaz. E aí o Senhor é especialista em ajeitar aquilo que você achava que não tinha jeito. Mas o que o Senhor quer? O Senhor quer um coração totalmente dele, sem reservas.
Não divida, o Senhor não vai dividir a glória dEle, a bondade dEle. Amém, amadas? Eu queria deixar uma dica para vocês: sejam específicas na oração com o Senhor. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, eu vou colocar diante do Senhor o meu coração e pedir que o Senhor sonde o meu coração. Mas eu tenho um pedido nessa noite, e eu quero que você seja específica no seu pedido, ousada, e ore com fé, e eu tenho certeza que nós ouviremos os testemunhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer em 2 Crônicas 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem terra para ser sarado aqui? Aleluia. E o 15 vai dizer assim, ó: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Você se acha uma mulher segundo o coração de Deus? Amém. Por gentileza, fique em pé.